Esse podcast é apresentado pela jornalista Aline Pimentel. No episódio de hoje, o encontro é com a atriz Juliana Gerais, o ator Daniel Warren e o jornalista Miguel Arcanjo. Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Arte de Ouvir. É com muita alegria e com muita satisfação que eu compartilho com vocês esses 40 minutos para a gente falar das mais variadas formas de arte, produções culturais, da cultura do nosso país, ouvir a opinião de quem entende do assunto, mas principalmente para a gente ouvir, conhecer pessoas ligadas à arte, dar voz para pessoas que estão há muito tempo batalhando nesse ofício que é ser artista. Eu sou a Aline Pimentel, jornalista e artista com muito orgulho, e vou compartilhar com vocês conteúdo artístico para ouvir e se inspirar. Aqui você vai conhecer histórias, processos e projetos nas mais diversas áreas artísticas. É um podcast para quem gosta de arte, para quem quer saber mais sobre arte e para quem quer mostrar a sua arte. Então, bora fortalecer aí nossa classe, porque ser jornalista e artista no nosso país não tá fácil. Bom, e antes de apresentar os meus 3 convidados de hoje, eu quero falar rapidinho que esse podcast tem um propósito de democratizar a arte. Gente, arte é para todo mundo. Então, se você tem um projeto artístico bacana, manda pra gente no e-mail artedeouvirpodcast@gmail.com e também sigam a gente no Instagram, @artedeouvirpod, com demudo, tudo junto, tá? Vamos aí nos fortalecer. Bom, então vamos aos meus convidados. Estou me achando muito chique aqui de falar convidados. O primeiro, ele é ator, professor e produtor cultural. No teatro fez papéis em espetáculos como Galileu Galilei, A Visita da Velha Senhora, e seu último trabalho na TV foi na novela Bom Sucesso da Rede Globo. E ainda na emissora ele teve em produções como A Grande Família, Malhação, Deus Salve o Rei e a série Hebe. E pelo papel em Pontos de Vista de um Palhaço, dirigido por Maristela Xelala, que eu tenho o maior orgulho de falar com a minha professora de teatro querida, ele foi indicado ao Prêmio Shell na categoria Melhor Ator. Bem-vindo, Daniel Warren. É assim seu nome mesmo, né, Dani? Isso, Daniel Warren, tá valendo, qualquer coisa. Eba, bem-vindo, Daniel. E a gente já fala com todo mundo, eu vou apresentar todo mundo primeiro. A minha segunda convidada é a Juliana Gerais. Gente, ela é atriz, formada em artes cênicas pela Escola Helena e também cursou artes cênicas na USP. Seu mais recente trabalho é a série Todos Nós, na HBO, dirigida por Vera Egito e Daniel Ribeiro. No cinema, integrou o elenco de Dentes e Selvagens. Ju, bem-vinda, muito prazer em receber você aqui no podcast. Obrigada, Aline. E, por fim, ele pode ser considerado um dos principais nomes jornalistas culturais do Brasil. E que, se eu for ficar falando o currículo desse homem aqui, vai acabar o podcast. Então, vocês deem um Google no nome Miguel Arcanjo, que vocês vão entender tudo o que eu estou falando. Inclusive, ele tem um blog incrível que eu acompanho há muito tempo. E a prova de que o Miguel tem esse reconhecimento foi o Prêmio Arcanjo de Cultura, que eu tive o prazer de estar ano passado. Que foi um dos eventos mais democráticos que eu já tive presente em toda a minha vida, dentro do Teatro Municipal. Então, aquilo foi o reconhecimento da sua carreira. E, então, muito bem-vindo, Miguel. Tenho muito prazer em receber você aqui. Ô, Aline Pimentel, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui nesse podcast com essa turma tão bacana e eu desejo já muito sucesso, muitos ouvintes, que todo mundo esteja aí com a gente, falando de arte, né? Porque é isso que a gente precisa, cada vez mais. É isso, com certeza, Miguel, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Não sei se vocês estão assim também nessa pandemia, mas a criatividade está saindo pelo ouvido, assim, né? Parece que a gente quer consumir, quer fazer, e esse é um dos maiores motivos de eu reunir essa galera e começar esse podcast. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos de vocês, como que vocês estão nessa correria dessa pandemia, que é uma correria interna, ao meu ver. Ju, eu vou começar com você. Eu queria começar você falando que você disse em uma entrevista sua que você ficou mais consciente depois da gravação dessa sua última série. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso, um pouquinho da série, um pouquinho de você e um pouquinho dessa consciência, que eu acho que é tão importante a gente falar disso, principalmente nesse momento. Claro, vou contar. Esse ano, começo do ano, em março, estreou uma série que eu fiz chamada Todos Nós, da HBO. E é uma série que tem como principal temática o universo LGBTQIA+,
trazendo como ponto central uma personagem não binária, uma pessoa que não se identifica nem com gênero feminino, nem com gênero masculino. É uma série que é formada por um trio protagonista, faço parte desse trio, e a minha personagem, ela traz muita questão de militâncias. Ela é uma personagem super engajada no movimento feminista, no movimento negro, na série também ela é vegana. Então, é uma série que tenta abordar o que é ser jovem em 2020, nesse contexto, Brasil, em São Paulo. E foi um processo muito longo, assim, da série. Foram muitas semanas de preparação de elenco, muitas semanas de gravação, de correria no set, e muita discussão, porque um dos pontos principais, assim, da série, que talvez seja mais inovador, é que ele traz como discussão a linguagem inclusiva, que é a linguagem neutra, usada com pronomes neutros. Então, por exemplo, a personagem Rafa não é a Rafa e nem o Rafa, é e Rafa. E, em vez de ela, a gente fala ele. Enfim, na série nos ensaios, a gente ia levantando discussões. E sobre essa consciência que eu falei em algumas entrevistas, é porque eu fui percebendo, assim, que apesar de já ter uma consciência, né, ali quando eu saí da escola, eu sou super nova, tá? Eu tenho 22 anos. Então, qualquer experiência que eu falar é recente e ainda faz parte desse meu processo de vida, né? Curta, por hora. Mas, apesar de eu ter consciência de eu ser uma mulher negra, já tentar cada vez mais entender as pautas, né, que me dizem respeito, eu acho que tem um lugar que a gente vai se acomodando. Eu me vi acomodada, sabe? Sim, sou mulher, sofro opressão, e é uma sociedade que o tempo todo tenta calar a gente, tenta diminuir, às vezes é confortável aceitar nesse lugar. Nunca é bom, mas às vezes eu ia me sentindo mais confortável. Por ser negra de pele clara, é uma sociedade que tenta embranquecer a gente, né? Demorou até eu me entender como negra. Eu era morena, eu era mulatinha, eu era moreninha. Então, também me vi um pouco nesse lugar. Para estudar para personagem, falei, cara, eu preciso me debruçar nos movimentos, preciso entender na teoria o que essa personagem está falando, o que ela está trazendo. E nessas minhas pesquisas eu fui criando muito mais estofo, muito mais ferramentas para responder mesmo as coisas que acontecem no dia a dia, sabe? Eu acho que essa consciência veio através ganhei ferramentas para entender, processar o que acontece e responder a essa violência que é diária. Essa consciência, Ju, que você fala, que você buscou, que você acha que você teve até de transformação nessas gravações da série, você acha que é o papel da arte provocar isso tanto no ator que está construindo ali o personagem e tentar reverberar isso no público? Eu gostaria também que o Miguel e o Daniel comentassem um pouco disso, do papel da arte na mudança, na construção do ator, do personagem e nesse propósito de tentar, de alguma forma, transformar as pessoas. Me parece que faz parte, assim, né, em relação a nós, atores, atuantes, me parece que faz parte, não tem como separar, sabe? Aquela personagem naquele momento é você e não é, e você aprende, você ouve, acho que não tem como separar muito, mas com certeza vamos falando sobre, mas eu acho que é um dos papéis das artes, até porque um dos papéis, sei lá, de produções audiovisuais que eu tenho pensado muito é criar imaginários, né? Muito do nosso imaginário, muito do que somos, assim, como entre mil aspas, uma nação, como pessoas, foi criado muito a partir de imaginários levantado na TV, levantado no teatro, levantado na arte. Então, me parece muito, sim, que faz parte. O que vocês acham? Eu acho que é fundamental que a arte crie outros mundos possíveis, né? Eu acho que faz parte do fazer artístico, faz parte do artista, do dramaturgo, do roteirista, do ator, da atriz, sonhar e propor esse mundo para o espectador, né? Para os ouvintes, para o telespectador, para as pessoas que estão ali no teatro, os espectadores ali ao vivo. Então, acho que a arte, quando ela cria outros mundos possíveis, e esses outros mundos possíveis são melhores do que o mundo que a gente vive,
ela é uma arte muito mais interessante, isso aí sem sombra de dúvidas. Mas eu também acho que a arte também não tem obrigação, em toda a esfera artística, sempre de ter uma, digamos assim, obrigação de ter que passar certa mensagem ou política ou ideológica. A gente também não pode forçar todos os artistas a embarcarem nisso. Tem artistas que querem mais apenas o estético, apesar de que cada vez mais esse tipo de arte está ficando em desuso e a gente percebe um movimento artístico de uma arte um pouco mais com recado, né? O que você acha, Daniel, disso? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente virou uma esquina. Eu acho que a gente está virando uma esquina no mundo, assim, em termos de existência. Tem muitas coisas que a gente não pode mais voltar atrás. E isso eu estou falando, enfim, de uma série de assuntos, né? É claro que tem muita coisa ainda para mudar e o nosso mundo, a gente está vendo ele cada vez mais caótico. Mas eu vejo que, na verdade, ele está caótico porque a gente realmente está transformando alguma coisa. Então, está caótico porque tem coisas que não podem mais acontecer e tem muita gente que ainda não entendeu isso e está entendendo. Eu vejo a arte muito por esse aspecto. Então, o artista, eu acho que ele vê o que está acontecendo no mundo e aí sim ele vai sonhar esse mundo que você falou. Eu adorei essa sua fala de que a gente projeta mundos, idealiza mundos novos, né? Mas ele está sempre ligado com uma realidade que está acontecendo na nossa frente. Eu acredito que sempre, qualquer arte, mesmo o artista que quer só experimentar esteticamente, como você falou, Miguel, sempre vai estar inserido numa circunstância e num aspecto e não deixa de ser como é que eu posso falar? Tá bom, vou falar, vai. Não deixa de ser político. A gente abre a boca para falar, e já é uma coisa política, né? É claro que a gente pode querer falar menos, falar por metáforas, ou ser mais direto, criar símbolos, mas eu vejo que não dá para dissociar uma coisa da outra, não. E ainda mais hoje em dia, o mundo que a gente está vendo, isso tem que estar na arte de qualquer artista, né? É assim que eu vejo. Interessante, Daniel. Para o Miguel, você como jornalista, Miguel, que acompanha, né, todas essas novidades, todas essas mudanças, o que mais chamou a atenção de um mês para cá, referente à arte nessa pandemia que a gente está vivendo? Eu vi que você postou uma matéria sobre teatro digital. Você acha que esse é um caminho, isso veio para ficar, isso é passageiro? Como que você está enxergando essa nova linguagem? Não sei se a gente pode dizer assim também. Eu acho que a gente está vivendo o presente, né, nesse momento, acho que mais do que nunca, né? A gente está vivendo o dia a dia e acho que o mundo artístico também está mergulhado nesse momento do presente. No primeiro momento, os artistas ficaram muito assustados, como a maioria da população, até porque eles foram os primeiros a não poder exercer sua profissão. Eu, como jornalista, por exemplo, continuei exercendo minha profissão porque eu posso trabalhar no computador em casa, escrever minhas notícias, fazer entrevistas, estar aqui no podcast, a gente consegue trabalhar. Já o ator, por exemplo, ele parou de trabalhar, né? O músico parou de fazer shows. O teatro fechou e vão ser os últimos a voltar, né? Então, primeiro teve um baque. Eu percebi todo mundo, né, tendo aquele baque, decantando, digerindo. E aí agora eu vejo um momento, você falou muito bem, de um mês para cá, de artistas e grupos começaram a tentar entender o digital. No teatro, durante muito tempo, teve muito preconceito com a internet, com o digital, com as redes sociais, enquanto o pessoal da televisão já estava mais esperto com isso, o pessoal do próprio cinema. O teatro ele ficou preso numa tradição física da presença que é própria do teatro, mas, ao meu ver, ele errou em ignorar muito assim, o digital. Então, ele teve que correr atrás desse momento. E é muito interessante de ver que o primeiro grupo que está trabalhando com isso de uma forma forte é o Sátiros, né? Que era um grupo que já pesquisava o digital, que não tinha preconceito com o digital, foi até o primeiro grupo que deixava o espectador entrar com o celular e transformou isso numa cena que os atores ligavam para o espectador. Eu me lembro disso causar um burburinho na em São Paulo. Você vê que eles já tinham uma familiaridade e chegam no digital criando uma nova linguagem. É uma nova linguagem, sim, porque é um teatro, tem estado de presença física, mas ele tá ali online, digital.
O que eu vejo, Aline, e eu quero até ouvir a opinião dos nossos 2 atores que estão aqui com a gente, é que muita gente do teatro também está falando mal. Teatro digital não é teatro, porque teatro é só físico. Eu também fiz academia, fiz meu mestrado em artes, e eu acho uma palhaçada, uma bobeira você querer delimitar no meio de uma pandemia o que pode ou o que não pode. Eu acho que os artistas precisam se comunicar, o momento é da comunicação digital, e se o teatro quer entrar no digital e ser teatro digital, teatro virtual, ou o nome que se queira dar a isso, que está sendo criado agora, eu não vejo nenhum empecilho, e eu acho uma bobeira esses conservadores do teatro falarem mal de uma coisa que está vindo para tentar salvar o teatro e deixar o teatro próximo do público. O que os meus colegas atores acham disso? Eu concordo plenamente, Miguel, concordo plenamente. Eu faço parte de um coletivo que chama Ex-Companhia de Teatro. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E a gente já vem trabalhando com essas linguagens há um tempo. Então eu sou suspeito para falar porque eu sou dessa outra turma que acha que tem que integrar tudo e que tudo é válido. Por exemplo, um dos projetos que a gente fez nesse coletivo se chamava Eu Negociando Sentidos. A gente criou 2 perfis no Facebook, que eram personagens, e convidávamos as pessoas para participar de uma experiência que envolveria as redes sociais e o teatro. Então as pessoas sabiam que esses 2 perfis eram personagens, e eles conversavam com essas pessoas durante um tempo, e depois as pessoas, esses personagens convidavam as pessoas que estavam conversando com eles para uma festa na casa deles. E aí quando eles chegavam na festa era uma performance, um evento real, e as pessoas viam os personagens que estavam ali no perfil do Facebook. Enfim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente integrava e de qual que era a nossa viagem. Hoje mesmo o Gustavo Vaz, que é o fundador lá da Ex-Companhia, está fazendo uma série que se chama Se Eu Estivesse Aí, que é uma série que envolve também essas tecnologias novas, tá? Envolve áudio binaural e vídeo também, né? Enfim, então eu sou suspeito para falar em relação a essa questão da integração de tudo. Eu acho que a gente realmente tem que mais aprender como é que a gente se comunica nessa ferramenta nova e utiliza ela para fazer o que a gente tem que fazer, que é a arte, entendeu? E é claro que eu tô doido para voltar para o palco e ter essa experiência ao vivo, porque isso eu acho que você ter essa comunhão com o público ao vivo é uma coisa que quando você está falando para a câmera não existe, existem outras coisas, mas eu acho que tudo é válido e concordo muito com o Miguel de achar que meio um purismo em relação à linguagem, não vejo dessa maneira não. E o quão é importante, né, a gente olhar para isso e estudar antes de precisar que seja uma coisa forçada, né, quando a gente se abre para o novo, poxa, quanto tempo o digital está aí, né, quantas companhias começaram a estudar isso, a gente não tem esse dado, mas com certeza é a minoria, né, então, para você, Ju, que a sua ligação é muito mais forte com o cinema e com as séries, como que você enxerga isso? Então, um pouco sobre o teatro, né, realmente acabei entrando muito mais no audiovisual e acabou sendo onde eu me encontrei assim como atriz, né, mas tenho pensado o tema teatro online, porque eu concordo muito que, cara, a gente tem que se reinventar, o fazer teatro é uma coisa que, sei lá, comecei meus estudos em artes cênicas em 2015, fazem 5 anos, e de 5 anos para cá eu vejo que cada vez parece que fica mais difícil, e aí surge uma luz de esperança e volta, enfim, vejo muita gente nessa montanha-russa. Então é um momento que a gente tem que reinventar tudo, sabe? A gente tá tendo que reinventar a vida, tá tendo que reinventar os dias, porque não teatro. Fico receosa, assim, igual o Daniel falou de saudade do palco, né? Eu acho que a gente perde em alguns lugares e ganha em outros, nunca vai ser a mesma coisa. Apesar que o ao vivo dá para emular ali, né? Dá para ser o ao vivo, dá para acontecer. Dá para criar a experiência imersiva que muitas vezes o teatro, na maioria das vezes o teatro se propõe. Mas então, no audiovisual, nessa quarentena eu gravei uma campanha para o Instituto Maria da Penha sobre violência doméstica, porque aumentaram muitos números de casos de violência doméstica nessa quarentena, e aí o Instituto Maria da Penha decidiu fazer uma campanha
E a gente gravou tudo remotamente pelo Zoom, né? A linguagem cabia a gente assumir a câmera. Talvez alguns tenham até visto, circulou bastante, chegou a passar em Sim, TV. vi, achei sensacional, sensacional. Então, esse foi um trabalho bem... Desculpa, Aline. Não, eu falei que depois a gente pode até deixar o link no nosso Instagram também, de tudo que a gente for citar aqui. Aliás, essa é uma ideia, só fazendo um parênteses aqui, essa é uma ideia. A gente quer que as pessoas que não sejam artistas conversando de arte ou pessoas que entendem, a gente quer agregar. Então, todos os nomes estranhos que a gente fala, se a gente falar Stanislavski, vai estar lá escrito, vai estar lá para você pesquisar, é para você vir com a gente para esse mundo. Então, depois a gente coloca o link também dessa campanha da Maria da Penha, que eu achei sensacional, vale a pena vocês verem. Sim. E agora eu tô com um projeto que já faz, desde o comecinho da quarentena, com alguns amigos que me chamaram porque falaram, cara, vamos criar alguma coisa, vamos, sei lá, colocar no mundo essa experiência, essas angústias, tudo isso que estamos vivendo. E aí, desde março, estamos gravando uma série remotamente, pensada no formato para o Instagram. E aí, essa semana que eu fiquei aqui tendo um set, né, criei um set em casa praticamente, fiquei pensando muito sobre o futuro disso, né, porque realmente a gente não sabe quando a gente vai poder voltar a ensaios, a set mesmo de gravação, quando vai poder ter toda aquela galera junta. Tenho visto algumas possibilidades, tenho visto fotos de teatro na Alemanha, de como eles têm se virado, mas enfim, ainda parece um pouco distante para a nossa situação aqui no Brasil. Mas tenho pensado assim, né, eu sou atriz, eu nunca curti muito produzir, eu não sou boa nisso, né, eu acho que para além de não curtir, eu nunca fui muito boa nisso. E aí nesse projeto eu tô tendo que super me produzir a arte, produzir a foto, produzir a câmera, produzir o plano, tem uma direção remota, mas ali na hora do vamos ver eu me dirijo, então é realmente uma nova forma de fazer, eu acho que tem ganhos, eu acho que tem perdas também, mas eu acho que está tudo tão recente que qualquer não rola, eu acho muito inválido no momento, porque é isso, a gente está reinventando tudo, né? A gente está descobrindo tudo de novo. E que para alguns a tecnologia vem, sei lá, podar, né, esses lugares do humano, da pessoalidade, da arte, eu acho que também vem, se não fosse a tecnologia, muita coisa seria inviável, esse podcast mesmo seria inviável. É isso mesmo, é ver a tecnologia como aliado, né? Eu fico pensando nisso aí que vocês falaram, do Daniel, né, do ator com saudade do palco. É óbvio, né? Claro que a gente quer que o ator volte a estar no palco, o teatro volte a ser possível, e que esse teatro digital talvez possa ser uma ferramenta, um desdobramento de um espetáculo, um jeito de continuar comunicando com o público durante a semana, criar alguma coisa para os personagens, coisa que a gente vê muito comum, né, na área da Juliana, que é nas séries. Tem séries que criam Instagram para o personagem, e a gente não via isso no teatro. E esse marketing digital, essa comunicação direta com as pessoas, ela não está só em Hollywood, ela também vai estar presente no teatro de uma companhia pequena, porque quem não fizer isso hoje em dia e no futuro não vai conseguir atrair a atenção das pessoas e nem o público. Então, acho que tem que encarar por um lado positivo. Esse é o momento que está todo mundo tendo que aprender na marra algo que vai ser útil para a vida de todo mundo. Igual a Juliana falou, eu não sabia muito produzir, agora eu estou aprendendo. E é fundamental que uma atriz saiba se produzir, porque esse mundo, né, que a gente tinha grandes contratos, que tinha a Globo que contratava um ator 40 anos, não existe mais. Eu acompanho de perto a carreira de um ator, de uma atriz. Você tem que aprender a se produzir, você vai fazer uma obra ali, uma emissora aqui. Se você quiser fazer o papel da sua vida, você vai ter que produzir essa peça, porque muitas vezes a pessoa não vai te ligar para te dar o papel da sua vida. Então vai ter que aprender a fazer um projeto, entrar numa lei de incentivo, achar um patrocinador. E acho que esse momento é isso, é para todos nós aprendermos. Eu acho que quem levar por esse lado e se mexer, larga na frente, com certeza. Muito legal, Miguel, isso que você tocou no assunto de aprender a escrever um projeto. Eu acho que existe tão poucas pessoas se movimentando nesse sentido do que poderia ter.
Eu queria até que vocês me falassem um pouco disso. O que vocês acham que os artistas, né, no Brasil podem fazer para democratizar mais a arte, para se olhar mais como um produto, não depender tanto só, talvez, de um governo que não olha para a nossa classe? O que vocês acham que a gente, como artista, precisaria fazer mais? Não só agora, mas como esse ofício mesmo. Daniel, Juliana, podem começar, eu já falei muito. Eu acho que, para mim, ali nisso que você perguntou, tem uma questão que é fundamental, que é a comunicação da sua ideia. Eu vejo, e acho que é uma autocrítica que os artistas têm que fazer, que em alguns momentos aí do passado recente, os artistas às vezes estão esquecendo um pouco da comunicação com o público e estão às vezes fazendo a sua arte, isso por várias circunstâncias, e eu não estou culpando e falando que é falha de caráter ou um desvio artístico, não é nada disso. Pela circunstância que a gente vive, leva a gente às vezes a ficar falando talvez para os nossos próprios pares, né? E eu acho que a gente perde um pouco a conexão com o público, e para saber o que é que o público tá querendo assistir. Tem também a outra questão, que o público também ele tem se tornado cada dia mais setorizado, né? E a gente fala para quem, tem que escolher quem é o público que você vai falar, enfim. Mas eu vejo que talvez uma autocrítica dos artistas em relação à comunicação com o público é essencial. Mas eu vejo que tem isso um lado, mas eu vejo que tem uma outra parte e realmente não sei como que os artistas poderiam ajudar, talvez um processo de educação, porque na verdade eu vejo que falta muitas vezes para que a gente possa chegar e comunicar o que a gente quer comunicar, é também tudo isso que a gente fala, educação, e que não está acontecendo no nosso país há muito tempo. Então eu vejo uma situação muito, como é que eu posso dizer, esquizofrênica, né, da gente querer falar as nossas ideias e não conseguir comunicar, porque talvez a situação esteja de um jeito tão ruim, então a gente tem que comunicar de outro jeito. Sempre tem alguma coisa para comunicar, sempre tem algum jeito de chegar nas pessoas. Eu acho isso que os artistas têm que fazer, mas também eu acho que precisa haver uma revolução na educação e na cultura para que a gente possa seguir em frente, porque realmente está bem complicado. O seu público é muito infantil também, né, Daniel? Você que se comunica muito bem com o público infantil, infanto-juvenil. Você acha que talvez se fizessem mais projetos voltados para esse público, como formação de público, talvez também não fosse um caminho? Eu acho que sim, mas eu também eu acho que sim, pode ser, projetos voltados para o público, mas o que eu vejo é que muitas vezes falta estrutura para esses projetos. As ideias, eu vejo ideias incríveis de um monte de pessoas, amigos meus e enfim, conhecidos, enfim, que tem muitas ideias sensacionais, mas a gente precisa de estrutura também. Não adianta eu ter uma ideia genial e ela atingir um número pequeno de pessoas. Eu acho que para realmente a gente conseguir transformar, precisa também ter essa estrutura, né? Que é o quê? Você ter o dinheiro para realizar o projeto, ter a vontade política de levar isso para vários setores, não só os setores que a gente vê sempre, e enfim, acho isso. Ô, Daniel, eu posso dar um pitaco aqui? Claro. Eu vi que o Daniel não quis falar muito, claro, ele é ator, ele também não pode também falar tanto dos colegas. Já eu, como crítico e jornalista, eu posso falar porque acho que não vou sofrer com isso. Na realidade, o que eu percebo muito do teatro brasileiro, que foi acontecendo, sobretudo nos últimos anos, é justamente um problema de comunicação. O Chacrinha não falava, quem não se comunica se trumbica. E não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não se fizer entender. Isso vale para o jornalismo, isso vale para o teatro, isso vale para o audiovisual, isso vale para qualquer lugar. A gente tem que primeiro saber a regra número 1 de comunicação. Com quem que você está falando? A gente está falando com brasileiros, e olha o nosso país como né? Olha como são os brasileiros. Muitas vezes eu vejo, acompanho o teatro, eu vejo muitas produções que parece que estão falando para dinamarqueses, ou para uma população, enfim, né? Não sei, de Estocolmo, da Suécia, e não para brasileiros. E quem é o brasileiro? Então,
as produções teatrais, cinematográficas, não se perguntam quem é o meu público, quem é o público do país no qual com quem eu estou falando, isso não significa empobrecer a obra. Muito pelo contrário, você pode dizer as coisas mais inteligentes do mundo de uma forma simples, de uma forma que chega no coração das pessoas, de uma forma da qual as pessoas se identifiquem. E aí estão aí os palhaços para dizer isso, né? As obras mais profundas que eu vejo geralmente são de palhaços. Sempre me comovem muito e de uma sofisticação simplíssima. Então, assim, eu fico pensando, esse teatro que quer fazer o teatro para o coleguinha da escola de teatro aplaudir, ou para o professor da USP ou da Unesp achar bonito, não vai para frente, gente. As pessoas não vão entender, não vão conseguir acessar. Você vai ganhar o aplauso de 1 ou 2 ou 3 ou 4 coleguinhas, mas não vai fechar as contas do teatro. E o teatro também não pode perder a noção, e ao audiovisual, qualquer coisa, que é um negócio também. O artista ele tem essa culpa, né, de ganhar dinheiro, de ser negócio, de pagar boleto. Eu não sei por que existe essa culpa no artista brasileiro. Gente, o mundo socialista acabou em 89, quando caiu o Muro de Berlim. Goste-se ou não, a gente vive no capitalismo. E a gente tem que encarar a partir daí, porque não adianta a gente achar que o mundo utópico que está dentro da nossa cabeça é a realidade, porque não é. Né? A gente vive de internet, vive de algoritmos. Um exemplo bem simples assim. Quando eu falo, por exemplo, do Teatro Oficina ou dos sátiros, eu percebo que são 2 grupos muito engajados, porque eu vejo que todos os atores compartilham quando eu dou uma matéria. Ou seja, eles ficam bem no algoritmo, porque tem um monte de gente falando deles, e aí eu vejo que essas matérias explodem da audiência, porque eu vejo os números. Aí eu falo, olha, esses aí aprenderam. Não adianta o artista ficar na toca achando que vai mudar o mundo sozinho olhando para o próprio umbigo. Não, tem que se mexer. E tem que comunicar, tem que ser simples, não tem mal nenhum ser simples, gente. A Broadway faz o sucesso que faz em Nova York, porque as pessoas vão lá, elas entendem a história que tem princípio, meio e fim. Isso é fundamental em qualquer arte. Juliana, fala, porque eu já falei demais. Nossa, quanta coisa ouvindo vocês falarem aqui, minha cabeça tá mil. Eu acho tão fundamental esse ponto de a gente ter estrutura para poder fazer as coisas, porque eu não sei, assim, como que é para vocês, gostaria de ouvir, e tento ouvir muito, né, até porque estou próxima de artistas jovens, assim, da minha idade. E... Opa, muito obrigado. Eu também quero ser Daniel, da sua idade, viu? Te conheço há muito tempo, Daniel, te acompanho há muitos anos. Ah, meu Deus. Sim. Cresci te assistindo. Então, Fala gente, isso, olha não, lá. Juliana. O meu blog você conhece há 1 ano só, por favor. Não, seu blog eu conheço há um tempo também. Os 2, aliás. Conheço há um tempinho. Mas, fico pensando nessa estrutura, nisso, como que se produz, sabe? Eu não sei, eu gostaria de, abertamente aqui, dizer que não sei, tenho pensado, tentado digerir muita coisa, assim. Um dos empecilhos que eu tenho visto, principalmente nessa quarentena, né? Eu acho que é um clima geral que está acontecendo, mas... Converso com muitos amigos, artistas, tipo, teatro, audiovisual, da USP, da Unesp, e, cara, acho que a gente está enfrentando um momento de desesperança, assim, tentando se reinventar cada dia, e faz um projeto e corre dali, corre daqui, mas tenho visto que tem sido muito difícil, assim, porque falta saber a quem chegar, como correr atrás, sabe? Concordo muito isso que o Miguel tem falado, você se engajar, né? A gente vive nos algoritmos agora. É você também saber se promover, também você saber promover o seu projeto. Eu acho que tem muitos lugares para chegar. Eu acho que tem uma base, um lugar anterior, que é isso, da estrutura de como... O que eu tenho para poder fazer algo? Como que eu corro atrás disso, sabe? Eu acho que às vezes falta muita ferramenta. Tenho tentado muito elaborar, tentando entender as experiências de novos artistas que têm chegado. Eu acho que tem uma coisa que a Aline falou no começo do podcast, que a arte é para todos, né? E gostaria de saber de você, Miguel, de você, Daniel, a Aline também, como que era, sei lá, alguns mais anos atrás, esse cenário todo? Porque me parece que tem um lugar onde a arte sempre foi muito elitista, principalmente aqui, né, no Brasil. E de uns anos para cá a gente tem visto a chegada de coletivos e artistas periféricos,
acho que já existia há muito tempo, né? Mas eles conseguiram dar uma engajada e trazer isso aqui para o centro, porque também, quando falamos de uma disputa de imaginário, estamos falando de uma disputa territorial também, né? Que arte que tem se feito na periferia? Onde essas pessoas têm conseguido chegar? Não faço parte disso, mas tenho tentado pensar, tipo, por que eu vejo meus colegas sem ferramentas de como chegar, e chegar em lugares básicos, eu tô dizendo, de como fazer um projeto, de quem procurar para fazer um projeto, de como chegar a testes no audiovisual, sabe? Eu acho que falta uma coisa anterior, assim, que tento muito elaborar de por que eu vejo essas pessoas próximas de mim patinando tanto de diversos lugares. É verdade, Juliana. Tem uma coisa que existe muito ainda, e é triste isso na classe artística, que é um certo egoísmo, né? Eu descobri uma coisa, eu vou guardar só para mim, para ninguém saber. E guardar informação não é bom para ninguém, nem para a classe. As informações têm que ser compartilhadas. E eu percebo que tem muitos artistas que não conseguem acessar, por exemplo, os editais. Não sabe onde saem os links dos editais, não leem um edital, não sabe como funciona, como que se constrói um projeto. Eu, muitas vezes, trabalho em comissões que avaliam os projetos, que vão ganhar ou não vão ganhar um edital público, e eu leio todos os projetos. Eu vejo que muitos estão muito mal escritos, mal redigidos, às vezes não tem um capricho ali na hora de fazer um projeto, e eu penso assim, nossa, o projeto era bom, mas faltou um item do edital, porque a pessoa não soube ler o edital e fazer o checklist na hora de mandar. Então, realmente, a Juliana tem razão, o buraco é mais embaixo. E aí, por isso que a arte fica elitista, porque determinados grupos artísticos conseguem descobrir esse caminho aí do Mágico de Oz e não contam para ninguém. E esses artistas mais periféricos, mais pobres, eles não conseguem descobrir como esse mundo funciona. Mas existe uma coisa que é muito bacana que a internet está fazendo, que é esse compartilhamento de informações. Grupos que surgem de lugares que não são os lugares centrais, que de repente começam a ter voz, porque eles aprendem a trabalhar os algoritmos, aprendem a trabalhar a internet, aprendem a trabalhar o público digital. Aí você vê surgir pessoas que se comunicam com muitas pessoas, que o pessoal ali do centro, mais elitista, nem sabem quem são, e de repente eles chegam já com uma avalanche de fãs, de seguidores, de gente que fala sobre eles, que querem o conteúdo que eles estão fazendo. Então, o caminho é tentar descobrir como um projeto é feito, quais são os projetos públicos que vocês podem concorrer na sua linguagem artística, entrar no site da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, do Ministério da Cultura, começar a ler os projetos que foram aprovados. Eu acho que é um bom caminho para começar a pensar como que eu vou entrar aí nesse mercado, porque a verdade é, quem entrou não vai contar nunca para o outro como conseguiu. Muito boa essa colocação, Miguel. A gente vai colocar aqui no nosso Instagram o site da Secretaria, a gente vai colocar aqui caminhos para você pesquisar mais sobre projetos, principalmente porque a gente está tocando nesse assunto. E uma coisa aqui que a gente quer fazer nesse podcast também é divulgar o trabalho de pessoas, e tem aqui nosso bloco final, que um momento que eu gosto que os convidados deem dicas do que ler, do que pesquisar. Então, eu queria que vocês, né, cada um de vocês, dê uma dica de um artista para a gente conhecer, ou que se já for um artista conhecido. Eu sei que tem, por exemplo, tem gente que nem sabe que dá para fazer tour virtual em museu, né? Fala, poxa, eu nunca vou ter grana para ir para Paris, mas dá para você entrar no Museu do Louvre e fazer um tour virtual. Então, esse tipo de coisa a gente quer disseminar aqui. A gente não quer guardar informação só para a gente, e a gente quer passar para frente também. Então, na sequência, a Ju, Miguel e o Daniel, eu queria uma dica de vocês para a gente conhecer e se inteirar mais com projetos que nos incentive, nos renove. Tá bom, vou começar. Nossa, eita, eu fiz umas 9 indicações aqui. Não, faz o seguinte, dá a sua principal, e aí a gente coloca a listinha das 9 indicações também no nosso Instagram. Não, claro, eu fiz uma microseleção aqui da minha listinha, mas eu não vou conseguir escolher só um, eu faço uma fala rápida. Que tem a Larinu. Larinu é uma cantora, a Larissa Nunes. Ela é atriz também. Ela tem feito projetos incríveis, lançado EPs incríveis. Ela tem uma voz, um estudo no canto, que eu acho que vale muito a pena conferir. E o outro nome é Ana Flávia Cavalcante,
que também é uma mulher preta, que é super ativista, tá super engajada. Tem uma obra dela, Han, que esse ano, no começo do ano, foi para o Festival de Berlim e ganhou, que ela atua e dirige. Então são 2 nomes que vale muito a pena conferir. Incrível, incrível. Miguel, você também deve ter um baú de coisas para dividir com o mundo, né? Não é à toa que você tem um blog, mas especificamente alguma coisa que seja para complementar esse papo de hoje. O que você sugere de dica aí para a galera que está ouvindo? Então vamos lá. Como eu falei dessa coisa de editais, né, de como conseguir saber das informações, eu vou dar 2 Instagrams que acho que todo artista tem que seguir. Que um é, pelo menos, de São Paulo. Um é o Instagram da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, é SM Cultura SP. S de Secretaria, M de Municipal, Cultura SP. SM Cultura SP, porque lá eles vão postar todos os editais que vão saindo. Então você vai saber o link para se inscrever, para ler o edital, vai ver o prazo para mandar o projeto, acho que é fundamental. E o da Secretaria de Estado de São Paulo, que tem, por exemplo, o PROAC, que apoia vários tipos de projeto, é o Cultura SP. Então, todo artista tem que seguir esses 2, porque são os Instagrams das áreas culturais do Poder Público Municipal e Estadual em São Paulo, que tem projetos e incentivos, né, dinheiro, prêmio, enfim, para você produzir um projeto cultural. E, para acabar, uma dica artística para ouvir uma música gostosa, assim, nessa quarentena, ficar de boa, né, dar aquela relaxada, porque também ninguém aguenta ficar só nesse sofrimento o tempo todo. Eu vou indicar um cantor lá da minha terra, Belo Horizonte, que eu sou mineiro. Ele é maravilhoso, o nome dele é Rafael, com PH, Salles, com L só. E o Instagram do Rafael Salles é Rafael Salles Cantautor. Rafael com PH, Salles com L só, Cantautor. O A de canta vai ser o mesmo de autor. Rafael Salles, cantautor. Siga, escute o disco dele que chama Fundamental, tá no YouTube, que vai dar uma paz que a gente está precisando, né? Maravilha, com certeza. É tudo que a gente precisa, terminar com um pouquinho de paz, pelo menos. E você, Daniel, o que você compartilha com a gente? Bom, eu vou indicar, como a gente falou bastante aqui dessa questão de o audiovisual, o teatro, linguagens e tal, eu vou indicar a ex-companhia de teatro, que o trabalho é muito interessante, acho que é legal da gente ver nesse momento os trabalhos que a ex-companhia já fez. Entrar no site, ex-companhia, companhia, tudo, não é CIA, é companhia, ex-companhia de teatro.com.br. Acho que eu vou indicar também um perfil no Instagram, que é um amigo meu argentino que está fazendo, e que é muito divertido, e eu acho que para esse momento também é legal. O lance desse perfil é o seguinte: de quarta a domingo, às 19h30, eles fazem uma live e é uma playlist. E essa playlist eles dançam. E eles podem convidar quem estiver na live para dançar também. E você dança por uns poucos momentos e eles vão escolhendo as pessoas e você vai dançando. E é uma coisa que dá uma desopilada nesse momento, eu acho que é muito bom. Chama @playlist.jaulabailable. Depois a gente coloca no escrito, Aline, no... Sim, a gente coloca no Instagram também aqui do Arte de Ouvir, a galera pode ir lá direto. Playlist.jaulabailable. Mas é isso, acho que é isso. Nossa, incríveis dicas. E eu também quero deixar uma dica para vocês, uma música para a gente terminar aqui ouvindo. E antes disso eu vou agradecer, gente. A gente falou metade das coisas que eu tinha programado para hoje, mas significa que o papo foi incrível. Eu queria conversar muito mais. Mas então, sigam Juliana Gerais, sigam Miguel Arcanjo, sigam Daniel Warren, que vocês vão ter muito conteúdo artístico para consumir aí na vida de vocês. Gente, muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui também. Adorei o papo com você, Aline, com a Juliana e com o Miguel. Prazerzão, valeu. Eu agradeço também, maravilhoso. Vocês foram ótimos. Eu quero o Instagram de todo mundo para seguir. O meu é miguel.arcanjo. Fala o seu, Juliana, e fala o seu, Daniel, que eu quero seguir vocês agora. Meu Instagram é @Juliana com 2 N's Gerais. E muito obrigada, Aline, por esse convite. Obrigada, Daniel e Miguel, artistas que já conhecia, admiro. É um prazer ter tido essa conversa com vocês. O meu Instagram é Daniel Warren, @DanielWarrenOficial, Miguel. Já estou te seguindo aqui. Valeu, tá seguindo todo mundo. Obrigado, Aline. Obrigada a vocês. Sigam a gente também, galera.
no @Arte de Ouvir Pod. E vocês agora ficam com Joey Matos e a música autoral Olhos Azuis. Obrigada e segue a gente por aí. Um beijo. Tão claro e de repente, como a resposta que vem à mente, com a certeza que a gente sente quando se conhece uma pessoa interessante, real e de repente, parece que a gente se conhece há anos, e os anos se passaram e nós nos trombamos de uma forma diferente, mas de lá até agora eu guardo na lembrança de te ver ali na escola, quanta caminhada. Eu guardo com carinho em minha mente todas as vezes que você me abraça. Eu tento entender esse futuro que nos faz pensar o que será de nós a esperar. Teus olhos azuis brilharam a luz do brilho do mar pra me guiar. Eu já mergulhei, já me entreguei nesse olhar. Teus olhos azuis brilharam a luz do brilho do mar pra me guiar. Eu já mergulhei, já me entreguei nesse olhar. Hey, yeah, yeah. Na, 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 na. Tão claro e de repente, como a resposta que vem à mente, com a certeza que a gente sente quando se conhece uma pessoa interessante, real e de repente, parece que a gente se conhece há anos, e os anos se passaram e nós nos trombamos de uma forma diferente, mas de lá até agora eu guardo a lembrança de te ver ali na escola, quanta caminhada. Eu guardo com carinho em minha mente todas as vezes que você me abraça. Eu tento entender esse futuro que nos faz pensar o que será de nós a esperar. Teus olhos azuis brilharam a luz do brilho do mar pra me guiar. Eu já mergulhei, já me entreguei nesse olhar. Teus olhos azuis brilharam a luz do brilho do mar pra me guiar. Já mergulhei, já me entreguei nesse olhar. Já mergulhei, já me entreguei, já mergulhei, já me entreguei nesse olhar.